nessa manhã, Senhor. Dá-nos de comer nessa manhã, Senhor. Alimenta, sacia nossa alma com o Senhor, ó pão vivo. Sacia-nos, ó pão vivo. Sacia-nos, Senhor, sacia-nos. O Senhor é suficiente para nós. O Senhor é suficiente para nós. Já provamos e desfrutamos de muitas coisas, Senhor, mas o Senhor é suficiente para nós. Já provamos e desfrutamos de muitas coisas, mas só em Ti encontramos vida, Pai. Já provamos de muitas coisas, já estivemos em muitos lugares, já desfrutamos de muitas realidades, já provamos de muitos prazeres, mas quando provamos de Ti, Senhor, descobrimos que só o Senhor verdadeiramente satisfaz. Já provamos, Senhor, que não há outro lugar para estar a não ser contigo, a não ser contigo, a não ser contigo, Senhor. Irmãos, eu tenho percebido que o Senhor tem sido muito bom conosco nesses dias. O Senhor tem sido bom. Não porque temos tudo o que queremos, mas porque Ele tem se revelado a nós e nos feito perceber que na verdade Ele é tudo o que precisamos. O Senhor não é bom porque Ele nos dá as coisas que pedimos. O Senhor é bom porque Ele nos permite tê-lo. Amém? O Senhor não é bom porque Ele realiza os nossos sonhos. O Senhor é bom porque Ele nos permite tê-lo. Ele nos permite tê-lo perto. Ele nos permite nos aproximar. E o Senhor tem sido bom conosco nesses dias, nessa casa, com Sua presença. Geralmente quando nós vamos conversar com as pessoas perguntam: e aí, como está? Como estão as coisas, né? Sempre relacionada. Você percebe que sempre a nossa primeira pergunta é relacionada às coisas. E aí, como estão as coisas, né? Eu não sei se você percebe, em alguns ambientes, dependendo da forma que você responder, tipo assim, acabou o ambiente. Porque, vamos ser verdadeiros, irmão, se a gente for responder de verdade, vai ficar sem clima, né? A gente fala: e aí, tá tudo bem? Aí você fala: tá tudo bem. Por quê? Porque é uma forma de melhorar a conversa, né? Imagina, você está numa roda de amigos, todo mundo feliz da vida. Aí você vai: fulano, e aí, como você está? Não, estou ruim, cara. Parece. Mas por quê? Porque geralmente a nossa alegria, o nosso ânimo é referente a coisas. É referente a coisas materiais. É referente a sucesso, né? Tipo assim, tem que estar tudo em ordem para a gente. Eu creio que o Senhor está nos tentando mudar isso dentro de nós. Eu creio que o Senhor está fazendo um grande trabalho nesses dias na sua igreja. E qual que é o maior trabalho de Jesus? Ontem, durante a oração aqui, o Senhor nos conduziu a uma oração. E o Senhor nos fez lembrar Lucas 24, quando Jesus encontra dos discípulos no caminho de Emaús. E ali eu percebo que Jesus estava fazendo algo. Jesus tinha um trabalho ali. Qual foi o trabalho de Jesus? Curar a decepção dos discípulos. Jesus foi curar a frustração daqueles discípulos. Jesus foi tirar a decepção do rosto deles. Jesus foi trazer um alívio para a alma deles.
porque eles estavam assim, aquele que falaram que era o Messias, aquele que disseram que era o prometido, ele morreu, acabou de morrer, está numa cruz. Então eles estavam decepcionados. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para você. Sempre que nós estamos decepcionados, nós temos uma decisão imediata na nossa vida: tentar achar um rumo, tentar achar um caminho. Sempre quando nós estamos meio perdidos, nós queremos sempre tomar uma decisão. Por quê? Porque a gente quer tomar o controle das coisas. Mas havia uma diferença ali, porque Jesus tinha dito: esperem em Jerusalém. Só que Jesus, talvez eles não tinham entendido o que ia acontecer lá em Jerusalém. O que ia acontecer em Jerusalém? Jesus ia ser crucificado. Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, o que esse esperar deles? Esperem em Jerusalém. Como a nossa mente sempre vai para realização, para sucesso, talvez eles pensaram: opa, vamos ficar em Jerusalém, porque eu acho que está chegando o dia em que Jesus vai tomar e dominar tudo isso aqui. E por quê? Como é que estão as coisas? Não, tá tudo dando certo. Aquele dinheiro lá caiu, aquele processo lá deu certo, ontem eu fiz isso, comprei ali, recebi aqui, a saúde está bem. É sempre coisas. Mas Jesus, Ele quer se revelar à igreja como aquela uma coisa que Davi fala: uma coisa peço e a buscarei. O que os discípulos estavam indo buscar em Emaús, se Jesus disse: esperem em Jerusalém? O que eles foram fazer em Emaús? O que eles foram buscar? Por causa da frustração, foram buscar os seus próprios caminhos. Mas Jesus, irmãos, em sua infinita bondade e misericórdia, quando Ele ressuscita, Ele faz um caminho. Uau! Jesus faz o mesmo caminho deles. Jesus faz aquele caminho de decepção que eles tinham feito. Imagina tanta murmuração naquele caminho. Vamos lá, Nuno, você é o meu ator, vem, vamos lá. Nós dois, vem lá. Nós dois somos os discípulos a caminho de Emaús, vem. Poxa, cara, não deu certo. O caminho, aquele caminho, sabe aquele caminho decepcionado, todo mundo murmurando, né? Eu falei, eu bem que desconfiava. Vamos caminhar. Eu bem que desconfiava. Eu falei para você, ele não tinha uma casa para morar. Vamos caminhar. Ele não tinha uma casa para morar. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha uma carroça, um cavalo. Não tinha nem dinheiro para fazer as coisas. Cara, eu já desconfiava. Eu imaginava que era isso. Aí aparece Jesus. Jesus é muito bom, irmãos. Jesus é muito bom. Essa palavra é tão simples, né? É tão repetida que a gente acho que a gente perdeu a noção disso. Mas Jesus é bom. O Senhor é bom. A gente só consegue dizer que o Senhor é bom quando as coisas dão certo, né, Eduardo? Cara, comprei aquele carro que eu sonhava. Deus é bom. Fui promovido no trabalho. Louvado seja Deus. Consegui aquele emprego que eu tanto sonhava. Pode ser um pouco exagerado dizer isso, né? Vocês me conhecem, eu sou bem exagerado mesmo. Mas parece que Jesus não é suficiente para a igreja. Jesus não é suficientemente bom se Ele não faz as coisas que esperamos. O Senhor não é suficientemente bom se Ele não nos dá o que sonhamos. Não é assim. Isso não é amor.
Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor, ele não espera nada em troca. O amor não se ressente do mal, né? Esse é o amor, esse é Jesus, esse é Deus, que não deve nada para nós, não deve nada para nós. Irmãos, Jesus não deve nada para nós. Ele só quer que a gente o conheça, porque quando o conhecermos de verdade, nós saberemos que Ele é bom. Então Jesus, como Ele é muito bom, Jesus não vai... O que os discípulos a caminho de Emaús esperavam? Que Ele se revelasse, que Ele tomasse o reino, que Ele promovesse uma guerra e destruísse Roma. E Jesus não foi dar para eles o que eles queriam. Irmãos, eu vou repetir isso. Jesus não foi lá no caminho de Emaús dar para eles o que eles pediram. Jesus não foi realizar os sonhos deles. Jesus não foi realizar os pedidos deles. Jesus não foi lá dar um presente para eles. Sabe o que Jesus fez? Jesus tirou a escama dos olhos deles. Jesus se revelou a eles. Eles viram Jesus. Você entende o que é a revelação de Cristo, que a gente sempre tanto fala, ora e pede? O que é a revelação, irmãos? É quando o meu interior encontra o Senhor. É quando os olhos do meu interior, do meu coração é iluminado para compreender Jesus. Porque eles estavam no caminho. A Bíblia diz que Jesus estava conversando com eles e eles não perceberam que era Jesus. A Bíblia diz que eles não tinham percebido que era Jesus. Como é que eles estão olhando para Jesus, mas não estão olhando? Os olhos da frustração nos impede de ver Jesus. A expectativa equivocada nos impede de ver Jesus. As coisas que esperamos, sonhamos, eu quero, nos impede de ver Jesus. Eles estavam frustrados, querendo que Jesus fizesse alguma coisa. Então eles não viram Jesus, eles viram um homem. Apenas um homem que estava ali explicando. Mas a Bíblia diz que quando eles sentam à mesa, eles passam aquela noite, aquele momento junto, Jesus, ao partir do pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. E sabe o que eles vê? A mesma coisa que eles estavam vendo antes. Só que agora o seu interior foi iluminado. Então eles viram que aquele homem era o Filho de Deus. Jesus é bom demais, irmãos. Jesus foi satisfazer a frustração daqueles homens, se mostrando para eles, Rodrigo. Jesus é suficiente, igreja. Nós só precisamos de Jesus, somente Jesus. Nós deveríamos estar felizes, contentes, realizados, maravilhados, porque temos Jesus. Temos um caminho, mas nós estamos fazendo força para Deus abençoar o nosso próprio caminho. Nós estamos nos cansando, é exaustivo, é desanimador viver uma vida fazendo força, pedindo para que ou Deus, ou Buda, ou não sei quem, ou alguma coisa abençoe o nosso caminho. Jesus só quer que nós o conheçamos. Então, irmãos, Jesus naquele dia foi dar para eles o melhor presente que um ser humano poderia receber. Jesus abriu os olhos deles. Eles viram Jesus. Sabe o que Jessé, como é que eu sei? Como eu sei que eu estou
agora meus olhos estão se abrindo. Como que eu sei? Como que eu identifico isso? Qual é a primeira coisa que aqueles homens fizeram quando os olhos deles se abriram? Deram meia volta e voltaram para os caminhos do Senhor. Isso é que se chama conversão. Converter não é quando eu levanto a mão no culto, repito uma frase, uma palavra, eu aceito Jesus. Não, conversão é quando o nosso interior é transformado. E aí, eu deixo os meus caminhos para andar nos caminhos de Jesus. Irmãos, Jesus está sendo bom conosco nesses dias. Mas Jessé, peraí, eu estou com uma dificuldade aqui, estou com um problema, eu tenho um sonho aqui que não se realiza, tem uma coisa. Jesus está sendo bom, até quando Ele não nos dá o que nós pedimos ou precisamos. Jesus não foi lá no caminho de Emaús dizer para eles, acredite nos seus sonhos. Jesus não foi dizer para eles, olha, acredite nos seus sonhos, não, vai em frente que vai dar certo. Jesus nem precisou, na verdade, dizer que eles estavam errados. Jesus não veio construir a religião, porque na religião tem regra. Jesus não disse, o que vocês estão fazendo aqui? Volta. Jesus não foi dizer, oxe, e agora? Olha, não é para lá, é para cá. Jesus não foi dizer, vocês estão errados. Vocês estão errados. Não, Jesus partiu o pão com eles. Jesus sentou à mesa com eles. E basta ver, encontrar Jesus, que, irmãos, a eternidade que o Senhor pôs dentro de nós, vai realinhar a nossa vida. A gente saberá o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, porque agora o Deus de toda a terra habita dentro de nós. Então, irmãos, a gente sabe o que fazer. Por isso eu insisto nessa manhã, como o Senhor é bom. Temos sido visitados nos últimos tempos constantemente pela presença do Senhor. Uau! Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, bem sério aqui para mim. A presença de Jesus nem sempre é para dizer, meu filho, está tudo bem, continua que está tudo certo, tá? A presença de Jesus também é para dizer, meu filho, está tudo errado. A presença de Jesus também é para dizer, meu filho, você está indo na direção errada. Jesus estava presente com eles ou não estava? Jesus estava presente com aqueles discípulos ou não? Mas para mostrar para eles que o caminho estava errado. Então não se apoie no mover do Espírito. Não use o Espírito de Deus, a presença, as lágrimas, o quebrantamento como uma muleta, para você se apoiar nos seus equívocos e continuar indo para o caminho errado. Não, toque em frente, não, Deus está abençoando, está dando certo. Olha, não, Deus está vindo, está tudo bem. Não se apoie na fé do outro. Não se apoie na fé dos outros. Não, eu vou lá naquela igreja porque é legal, eu gosto. De vez em quando Deus vai lá e fica muito massa assim. Não se apoie na fé de ninguém. Não se apoie na espiritualidade de ninguém. Às vezes Jesus vem, como foi aquele dia, encontrar os discípulos para dizer, eu falei que era para ter ficado. Então, o Senhor tem sido bom conosco. Agora, cada um na sua medida, na sua realidade, examine-se a si mesmo, porque pode ser que Jesus esteja do seu lado, se aproximando para dizer, meu filho, então, vamos voltar? Vamos fazer um caminho de volta? Isso aqui não está certo, meu filho. A nossa geração é muito eufórica. Nós gostamos de euforia, emoção. Então a gente acha que toda euforia e emoção é uma aprovação de Deus. Não,
A presença do Senhor precisa nos dar temor. E perguntar, Senhor, será que estou tomando a decisão certa? Será que o Senhor me ajuda? Como que o Senhor se revelou àqueles homens? Já sei qual é a mágica. Então, é comer o pão? É a mesa? É pão com fermento? Sem? É pão de centeio? Tem um pão, até um pão vermelho aqui tem, ó. Sabe que é um pão vermelho, um pão... Que jeito, como é que faz? 3 coisas eu vejo ali. Primeiro, antes de tudo, antes das 3 coisas, vamos lá. Não foi mérito deles. Eles não fizeram nada. Presta atenção nisso, irmãos. Olha aqui para mim. Presta atenção nisso. Primeira coisa que aconteceu ali. Eles não fizeram nada. Está me ouvindo? Primeira coisa que eles fizeram, nada. Por isso que eu insisto, Jesus é muito bom. Gessé, o que eles fizeram? Primeira coisa, foi Jesus quem fez. Porque a nossa relação com Deus, o que é? Relação de quê? É uma relação de quê? Eu faço, Deus me responde. Eu faço tudo certinho, Deus me responde. Eu faço tudo correto, Deus me ajuda. Eu dou meu dízimo e minha oferta, Deus me dá 100 vezes mais. A nossa relação com Deus é assim. Isso é errado, isso é terrível. Isso é religião. Então, qual a primeira coisa que eles fizeram ali? Nada. Foi Jesus quem fez. Jesus foi atrás deles. Ah, irmãos, não tem como não dizer de novo, Jesus é muito bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, não depende apenas do que nós vamos fazer, não é a nossa performance, não são as nossas regras, as nossas atitudes. Ah, não, Senhor, mas eu sou tão bom, Senhor. Jesus, eu sou tão bom, eu faço tudo corretinho, eu faço o meu melhor. Não, a gente nunca vai merecer, irmãos. A gente nunca vai ser bom o suficiente. Jesus é que é bom. E por sua bondade, Ele está vindo nesses dias. Ele está se apresentando ao nosso lado nessa caminhada para dizer, vamos conversar um pouquinho? O Júnior que fala, né, que Jesus está se intrometendo nas conversas, né? Jesus está entrando nas conversas. Eu acho que é isso que está acontecendo hoje, nesses dias com a gente. Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que nós estamos pedindo uma coisa, Ele está vindo com outra, a sua presença. Então a primeira coisa que acontece, a gente não faz nada. Ele é tão bom que Ele faz primeiro. Aí agora, vamos lá, para as 3 coisas que eu falei. Temos que caminhar junto com Ele. Primeira coisa, você caminha com Ele. Eles estavam ali estavam caminhando, irmãos, a caminho de Emaús. Presta atenção nisso. Jesus se propôs a fazer o caminho errado. Você parou para pensar, irmãos, como Deus é bom? Jesus se propôs a dar uma voltinha com eles num caminho errado. Irmão, Jesus é muito bom. Uau! Às vezes a gente está errado, está equivocado. Às vezes a gente está meio perdido, mas Jesus está ali, indo com a gente no caminho bom. Mas não é para... Esse é o problema. A gente se acostuma a fazer as coisas erradas, a bondade de Deus está conosco e a gente acha que aquilo ali é para continuar fazendo as coisas erradas. Não. Então Jesus, Jesus é muito bom. A gente está indo para o caminho errado e Jesus está aqui do nosso lado. Jesus é bom de novo, porque Ele até anda com a gente às vezes nesse caminho meio, né? Porque Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem paciência. Ele tem graça. Ah, Ele é gracioso. Como Ele é misericordioso. Por que a gente não vê isso? A gente insiste
em querer o que eu quero, o que eu desejo, e Ele está ali do nosso lado, bom, muito bom. Então Ele está ali. Primeira coisa que você faz, irmãos, caminhe com Jesus. Não é assim. Não é no culto de hoje. Amém? Não é no culto de hoje, não é no culto de amanhã, de semana que vem, não é no culto de terça ou de quinta. Aonde que é? Aonde que é? No caminho. Por isso eu não vou na igreja, Senhor me abençoa, faz alguma coisa por mim, Senhor, e vou embora. Não, é aonde que eu vou conhecer Jesus? No caminho. A religião te dá uma cartilha, te dá uma carta dizendo, faça tudo isso aqui e vai dar certo. Não, Jesus é tão bom, que Ele se propõe, Ele se rebaixa, Ele se humilha, para chegar do nosso lado, e nos acompanhar, com sua graça e misericórdia, a fim de abrir os nossos olhos. Então, irmãos, só que vamos lá, eu não consigo andar com Jesus, sem andar com o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Agora é a parte difícil. Não tem como andar com Jesus sem andar com os meus irmãos. Não tem como andar com Jesus sem andar com os meus irmãos. Então como é que eu ando com Jesus? É no caminho. Daquilo que o Senhor nos propôs como igreja. Vamos ali, vamos aqui, vamos estudar a palavra. O que a igreja de Atos fazia? Em Atos, perseveravam na doutrina. Vamos estudar a palavra, vamos aprender, vamos sentar na sala de aula na terça-feira e vamos perseverar na doutrina. Eles perseveravam na comunhão. Cara, vamos estar junto. Não é só comida. Vamos, nos reunimos. O perseverar no ensino também é comunhão. Amém? Quando perseveramos no ensino, na doutrina dos apóstolos, aprendendo, sentados, estudando, ali estamos também na comunhão, juntos. Eles perseveravam aonde? No partir do pão. Aqui não fala única e exclusivamente de ação social. Vamos lá dar comida para os pobres. Não é apenas isso. Isso é parte. Isso é o fruto do caráter de alguém que tem Cristo dentro de si. Mas também isso fala de serviço. Isso fala de servir. Servir uns aos outros. Cooperar uns com os outros. Do que eu posso te servir? O que está precisando? Não, mas agora é minha vez. Agora eu que estou precisando da sua ajuda. Agora nós precisamos nos reunir, vamos fazer tal coisa, vamos quebrar aquela parede ali, vamos montar. É no serviço, é no dar. Eles perseveravam na oração. Vamos lá, quinta-feira, estamos lá, estamos juntos na oração. Domingo, estamos juntos na... Eu não quero trazer você para a igreja, irmãos, não é isso. Eu quero que nós nos tornemos a igreja. Só que existe um parâmetro para nos tornarmos igreja. Que precisa todas essas coisas. Está vendo como, enquanto eu estava falando de Jesus, estava tudo muito lindo. Eu via lágrimas nos olhos. Agora que estamos falando dos irmãos, está todo mundo distraído, olhando para a parede. Passou uma mosca, a gente fala, uma mosca. Por quê? Porque a gente não quer isso. A gente quer a cabeça, que é Cristo. O corpo, que é a igreja, a gente não quer. Eu sei, é natural, nós somos seres humanos. Eu também às vezes fico com uma raivinha. Às vezes também dá uma raivinha. Dá vontade de arrancar algumas cabeças. A minha sempre é a primeira que eu tenho vontade de arrancar. Então assim, a revelação de Cristo se dá no corpo. Jesus seria um mutante se fosse só uma cabeça perambulando pela terra. Não, ele é um corpo, ele tem um corpo que é a igreja. Então já começa por aí. Se você quer um relacionamento exclusivo com Jesus, perdão, não dá certo. Se você quer um relacionamento exclusivo com Jesus, não dá.
tem que ser no corpo, na igreja. Amém? Então eles começaram, no caminho, primeira coisa. Segunda coisa, teve um ponto ali que a Bíblia diz que Jesus ia para um lado e eles para outro. O que a Bíblia diz que Jesus fez? O que eles fizeram? O que os discípulos fizeram? Insistiram para que Jesus ficasse um pouco mais com eles. Ah, irmãos, eu gosto disso. Eu gosto da insistência. É bater na tecla. É todo dia, é toda semana. É em cada ajuntamento, é na terça, na quinta, no domingo, nas coisas que estamos juntos, batendo na porta. Fala, Senhor, fica com a gente, fica com a gente, fica com a gente. Senhor, nós insistimos, nós precisamos. Senhor, enquanto nossos olhos vão se abrirem, por favor, permanece aqui intensamente, parte o pão para nós, porque nós precisamos. Nós não queremos fazer coisa alguma sem você, Senhor. Eles insistiram. No caminho, com os nossos irmãos, insistindo. Ah, Senhor. E a coisa mais importante, não menos ou mais importante, mas que completa tudo isso. Depois que eles insistiram, eles sentaram à mesa e Jesus serviu eles. Jesus serviu, Jesus partiu o pão, Jesus deu de comer. Quem é o pão vivo? Quem é o pão vivo? Quem é o pão vivo? Jesus se deu, a sua palavra, o verbo vivo de Deus. A nossa comida fala do que, irmãos? Satisfação. Se a nossa satisfação e contentamento estiver em Cristo, se nós juntarmos todas essas coisas e perseverarmos nela, nós veremos a Cristo. Cristo crescerá, não é em mim, não é em você, é em nós. O Senhor fará com que a igreja retorne para o seu lugar correto. Fará com que a igreja volte do lugar onde não deveria ter saído. O Senhor fará com que a igreja se alinhe novamente. Recalcular a rota. Recalcular o caminho. Mas isso é somente por meio de uma visão do Senhor. Por isso eu insisto, como Jesus é bom, Ele está se apresentando a nós. Ele está vindo, Ele está se aproximando, Ele está nos alcançando, mesmo em meio aos nossos equívocos. Eu não acho que Deus vai parar o que Ele está fazendo por causa de nós. Não é esse tipo de evangelho que eu estou querendo dizer para você, não. Eu acho que há um tempo específico, há uma janela de oportunidade para Deus fazer isso, porque nós não somos o centro das coisas. O centro de tudo é Jesus, sua vontade. Então, nós fazemos parte da vontade do Senhor, mas nós não somos o centro da vontade. Não é Jesus que para o que está fazendo para vir atrás de nós, não, mas para fazer a nossa vontade. Nós paramos para nos inserir na vontade dEle. Então, por que Jesus está vindo se intrometer no nosso caminho, na nossa conversa? Jesus não tem o que fazer? Jesus está mais preocupado com a minha vontade do que com a dele? Não. Jesus só está sendo bom. Jesus só está sendo bom para dizer, meu filho, para. Coloca a marcha ré, faz a volta, porque eu estou indo fazer algo, eu quero você comigo naquilo que eu estou fazendo. A gente inverte. Deus, eu quero você comigo naquilo que eu estou fazendo. Não é assim. O Evangelho não é isso. O Evangelho é nós, junto com Jesus, naquilo que Ele está fazendo. Por isso Ele foi, no caminho de Emaús, trazer os discípulos de volta. O que acontece? Agora é o ponto-chave, né? Até porque eu já falei isso aqui, preguei acho que essa palavra várias vezes.
Então, mas o que eu quero falar agora? Depois disso tudo, o que acontece? Qual que é o próximo passo? Eles voltam. Cara, olha como Jesus é bom. O que Jesus estava prestes a fazer? Qual que era a promessa dele depois da sua ressurreição? Derramar o Espírito Santo. Como Jesus é bom. Jesus não queria que aqueles discípulos ficassem de fora do derramar que estava por vir. Ah, irmãos, por favor, entenda isso. Por que Jesus está se intrometendo no nosso caminho e na nossa conversa nesses dias? Por que Jesus está indo nos encontrar, nos despertar, nos chamar a atenção? Para quê? Porque Ele não quer que a igreja, que nós aqui, fiquemos de fora do último derramar do Espírito que virá sobre a terra, sobre a igreja. Não, peraí, Jesus é muito bom, mas é muito, muito assim. A gente acha que Jesus está vindo para assim, então agora Jesus vai me encontrar, agora então vai dar certo, agora que eu vou ganhar dinheiro, agora então que minha vida vai se alinhar, minha empresa vai prosperar, meus negócios vão fluir. Não, tem uma coisa muito melhor que isso. Deus quer dar sua presença para a igreja. Irmão, Jesus foi estratégico. Jesus foi minucioso. Antes do derramar do Espírito, Ele foi lá encontrar aqueles homens para trazer de volta e dizer: fiquem aqui, que eu estou prestes a fazer algo. Jesus está fazendo isso conosco. Jesus está dizendo: fiquem aqui, esperem, se mantenham como um só, porque eu estou por fazer algo sobre a terra, eu estou por fazer algo sobre a Europa, eu vou fazer algo sobre Portugal, eu vou fazer algo na igreja, sobre a terra. Voltem, fiquem, esperem, confiem na minha palavra, diz o Senhor. Jesus deu para eles a melhor coisa que eles poderiam ter e receber: sua doce presença. Ele derramou o seu Espírito. Irmãos, eu imagino aqueles homens voltando para Jerusalém, encontrando os demais discípulos lá, perseverando. Eu imagino que quando o derramar do Espírito veio sobre eles, eu acho que eles olharam um para o outro e falaram assim: cara, Jesus é muito bom. Ele foi lá nos trazer de volta. Ele foi lá, Jesus tinha tanta coisa para fazer. Ele foi lá nos trazer de volta para viver isso, para desfrutar disso, para receber o poder de Deus, para que possamos agora sim ir e fazer alguma coisa. Jesus é muito bom. Então, quem foi a cura da decepção daqueles homens? Qual foi a cura da decepção daqueles homens? Vamos lá, igreja. Qual foi o remédio para a cura da decepção daqueles homens? Não foi o sonho, o pedido, foi o próprio Cristo. Nós precisamos de um batismo de olhos abertos para ver o que Jesus está fazendo. De novo, não deu para eu pregar, mas quinta-feira nós tivemos uma experiência muito legal aqui. Quinta-feira foi era feriado, né? E foi um dia de trabalho. O Heber trouxe sua equipe, o Felipe, o Lucas, e juntamos alguns irmãos aqui. Então viemos para cá pela manhã trabalhar. Passamos o dia trabalhando. As mulheres, né, fizeram comida em casa, trouxeram a comida para cá.
Enquanto uns trabalhavam, o outro carregava, o outro limpava, as mulheres limpavam o banheiro, não mudavam não sei o quê, e foram fazendo a mesa, e uma foi chegando com arroz, outra com estrogonofe, a outra com a batata, com salada, e a bebida, e foi chegando, e o pessoal trabalhando, e o negócio, e daqui a pouco paramos, né? Felipe lá liberou uma oração, nós sentamos à mesa, comemos, né? Participamos daquele momento, os irmãos voltaram a trabalhar, as irmãs começaram a limpeza, e as crianças brincando, jogando bola para cá, e menino puxando o cabelo do outro, e o outro batendo, e o menino corre para cá, e vai, troca a fralda da criança, e meu Deus do céu, aquela bagunça. Foi o dia inteiro, foi puxado aqui, ó. Aí, uns já ficaram aqui para a oração da noite, outros foram em casa tomar banho, e voltaram. Irmãos, quinta-feira, acho que nós provamos de um dos ambientes mais preciosos da presença de Deus aqui nessa igreja. Foi quinta-feira. O que eu estou querendo dizer para isso? Primeiro lugar, eu não estou dizendo para você que você perdeu, amém? Eu não estou querendo dizer isso, por favor. Até porque nós somos um, não somos? Nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode, ninguém todo mundo dá. Eu sei que tem uns que é preguiça mesmo, mas faz parte. Isso no caminho a gente vai abrindo os olhos, né? E estava ali. Irmãos, e os irmãos começaram a chegar para a oração, inclusive os irmãos que não puderam estar trabalhando, né? Eu não tô falando de trabalho aqui. E beleza. Foi nós sempre começamos a oração às 8, vai até às 10, pontual. Irmãos, foi acabar meia-noite. Porque tinha um ambiente, a gente não teve palavra, não teve nada, mas Deus estava aqui. O Espírito estava aqui. Então a gente não faz nada, quando Ele está, não tem. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sabe, quando nós estávamos ali adorando e o Senhor, aquela coisa maravilhosa, um sentimento brotou no meu coração. O Senhor, a presença de Deus, é o pagamento de um dia de trabalho. O Senhor falou para mim assim, meu filho, eu estou vindo pagar o salário de vocês para esse dia de trabalho. Bom, naquele dia, nós estávamos cansados. Os meninos ali em cima de andaime, até perna de pau tinha, né, Weber? E os irmãos ali, força, e outros irmãos, cara, parece que não tinha cansaço, não tinha sono, não tinha nada. Não tinha estresse, não tinha nada. Jesus veio dizer assim, eu preciso retribuir vocês que estão envolvidos e engajados na minha causa. Recebam a minha presença. Em um dia de trabalho, nós pudemos viver todas essas coisas juntos. Juntos, ferro afiando ferro. Pedra lascando pedra. Comunhão, serviço, trabalho, partir do pão. O ambiente onde todos estavam concentrados em um só desejo: cooperar com o cumprimento da vontade do Senhor. Irmãos, não foi um dia de culto, não foi um dia onde nós estávamos ali pregando. Ninguém estava pregando, ninguém estava cantando, nós estávamos nos dando. E o Senhor disse, eu vou retribuir vocês agora. Ninguém fez uma fila, né, com os irmãos do financeiro para pegar um pagamento, até porque não tem dinheiro também. Mas o Senhor falou, o Senhor nos deu o seu Espírito e aquele dia para mim ficou marcado. Não pela presença, mas por todo um dia onde o Senhor se apresentou a nós com sua bondade, dizendo, eu apenas quero o coração de vocês naquilo que eu estou fazendo. Irmãos, eu não estou falando sobre construir coisas, amém? Por favor, tente me entender. Eu não estou falando apenas sobre construir coisas, eu estou falando sobre fazer o que está proposto. Agora, talvez vai ser uma construção, estamos focados na construção. Outra hora vai ser outra coisa, cada hora vai ser uma coisa, cada momento vai ser para uma coisa, mas, sabe, o Senhor está nos chamando
para olhar para Ele, para o que Ele está fazendo, e parece que tem uma medida de bondade tão preciosa, tão forte da parte de Deus sobre a igreja nesses dias, onde Ele quer retribuir esses filhos com a sua presença. Quando, segundo a Crônicas, quando eles terminam a construção do templo, a Bíblia diz que Salomão terminou a construção do templo, acabou a construção, está tudo certo. A Bíblia diz que então chama os levitas, os sacerdotes, e eles começam a cantar, a tocar. Tem uma semelhança aí, né? Eles estão lá, terminaram aquele dia de trabalho, terminaram a construção do templo, e aí então eles chamam os sacerdotes, chamam os levitas, eles começam a tocar, a cantar. A Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu aquele lugar, e eles não conseguiram ficar de pé. Os sacerdotes, os levitas, nem mais conseguiam exercer suas funções. O Senhor é o pagamento para o dia de trabalho. A sua presença é a nossa recompensa. Ali, irmãos, Jesus estava dizendo para nós, quinta-feira: meus filhos, eu vou dar tudo de melhor que eu posso dar para vocês. Ele deu sua presença. Irmãos, naquele dia ninguém saiu daqui preocupado com nada. Nós não estávamos olhando para as necessidades, para as coisas. Eu creio que ninguém lembrou das contas a pagar. Eu creio que naquele dia nós tivemos um despertamento, que o que mais nos dá, irmãos, autoridade e confiança da parte de Deus, é o quanto nós estamos envolvidos com sua vontade. Você lembra, tem um texto de Pedro fala isso, na carta aos Coríntios fala isso. Cada um tem uma coisa, cada um pode dar uma coisa. Se você canta, cante. Se tem louvor, louve. Se tem palavra, pregue. Se é uma profecia, libere, né? Se é o cuidado, se é o amor, faça de coração. Irmãos, nós não fomos chamados para observar o que Deus está fazendo, nós fomos convocados a fazer parte. Então cada um de nós aqui, irmãos, tem uma porção que Deus confiou a cada um de nós, que você pode dar e cooperar e se tornar aquilo que Deus está fazendo. Por isso que a Bíblia diz: o corpo tem muitos membros. A mão vai exercer sua função, o pé vai exercer sua função. O pé vai exercer sua função, a mão vai exercer, o olho exerce sua função. Cada parte do corpo tem uma funcionalidade, irmãos. Nenhuma é maior que a outra, nenhuma é melhor. Nenhuma é maior, nenhuma é melhor, nenhuma, sabe? Não importa quem aparece ou não importa, é que o corpo funcione. Sabe o que eu provei naquele dia? As irmãs talvez não poderiam subir no andaime, não que elas não possam, né? Elas podem, tem que cuidar o que eu falo hoje, né? Mas assim, elas podem tudo que elas quiserem, né? Mas assim, talvez ficaria difícil pedir para uma irmã subir lá, né? Eu vou dar um exemplo bem, a Eliedna está grávida, jamais ia pedir para a Eliedna subir no andaime para botar um parafuso lá, né? Jamais. Mas elas não entendem de como levantar uma parede. Ah, irmão, mas elas sabem fazer um estrogonofe perfeito. As feministas devem odiar, né? Tá vendo? Tá dizendo que o lugar de mulher é no fogão. Deus, já ajuda, Senhor. Que situação difícil, né? A gente fala uma coisa, tenta consertar de outra, mas sempre vai. Mas vamos lá, né? A gente é tudo irmão, né? Espero. Então, cada um. Tem irmão que não sabe mexer com fio elétrico. Mas rapaz, dá uma vassoura na mão do irmão, ele é fera. Ele varre, ele arruma, ele limpa, ele organiza. Tem irmão que se você colocar ele subir no andaime, rapaz, vai cair. Não sabe, ele não tem nem coordenação motora para isso. Mas na hora de carregar ali, ele é bom para carregar, ele tem força. Ele consegue.
Tem irmão que ele não sabe mexer com cimento, não sabe pegar uma furadeira na mão, mas capaz limpa o banheiro como ninguém. O banheiro fica limpinho, arrumadinho. Você já se perguntou quando você chega na igreja? Alguém já parou para fazer isso? Quando você senta assim, ó, bem bonito, aí você assim, nossa, que cheiroso. Você já parou para se perguntar quem que arrumou essas cadeiras bem arrumadinha? Quem é que colocou? Quando você vai tomar água ali, né? Você vai ali, pega o seu copinho, vai tomar a água. Você já se perguntou assim, quem é que colocou esse galão de água aqui? Quando você entra no banheiro assim, aí você vai lá, lava a sua mão com sabonete, aí puxa aquela toalhinha, é gostoso, né? Mão limpinha, cheirosa, tu puxa a toalhinha para secar a mão, aí passa no rosto, né? Que está úmido assim, dá uma passadinha, tirar aquela oleosidade. Já parou para se perguntar assim, quem é que abastece esse papel aqui? Quem é que coloca o papel aqui nesse recipiente? Quando você senta na cadeira, né? Você que tem filho, aquele filho faz uma bagunça e tal, aí você senta no culto, você fala, meus filhos estão lá com a professora. Deus abençoe aquela professora. Você já parou para perguntar? Não, sério, olha aqui. Você já... Irmãos, eu vou falar algo bem sério aqui para vocês. Sabia que tem irmãos que nem sabem quem é a professora? Ah, não, mas eu confio. Não, é que eu confio muito. Vamos lá, paz, olha aqui. Não se distrai, não se distrai. Ó, você que tem um filho, aquele filho bem bagunceiro, assim, ó. Você falou, rapaz, quem é a professora que fica aguentando meu filho durante o culto? Quem é que fica, já parou para perguntar, quem é que fica cuidando do meu filho lá? Hoje vai ter um churrasco, presta atenção aqui, ó. Hoje vai ter um churrasco, né? Vamos comer junto. Aí você já se parou para se perguntar assim, quem é que abriu mão do culto para ficar lá assando a carne? Quem é que está lá? Faz assim, ó. Dá uma cheirada na sua roupa aí. Tá cheirosinho, né? Hã? Dá uma cheirada no seu irmão assim de perto, assim, ó. Aí tu pergunta assim, ó. Olha para cá. Quem é os irmãos que estão fedendo fumaça lá fora para fazer a carne para a gente? Às vezes a gente desfruta dos ambientes, da presença de Deus, né? Vamos lá, vamos falar de uma coisa que eu não gosto muito, mas eu tenho que falar, né? O Júnior que me cobra, Gessé, tem que falar. Quando você passa ali na frente, né? Você vê aquele material, aquelas coisas. Eu estou falando isso para os irmãos da casa, amém? Os visitantes nos perdoem. Mas não quero arrancar dinheiro de ninguém. Mas quando você passa ali, você olha assim e fala, rapaz, quem é que está pagando essa conta aqui? Quem é que ajudou a comprar esse material? Quem é o irmão? Como é que a igreja está fazendo? Será que o Gessé é tão rico assim que ele tem dinheiro para comprar tudo isso? Quem dera eu, hein, Jô? Né? Irmão, daqui a pouco vai ficar lindo. Aí você pergunta, como é, quem que tá fazendo isso aqui? Quem é o construtor? Rapaz, que parede, né, o Juliano estava falando ontem, nossa, isso aqui lindo, isso aqui legal, nunca tinha visto. É uma placa de gesso, um pladura aqui, nossa. A gente já pensa, quem é a pessoa que está fazendo? Quem é que está se dando para isso? Quem é que está cooperando? Alguém está perdendo, irmãos. Irmãos, alguém sempre vai estar perdendo. Eu tenho um lema na minha vida, isso já faz muitos anos. E eu procuro vivê-lo, mas também procuro ensiná-lo. Eu não quero tudo só para mim, né? Mas nós temos um lema, desde lá da época do sertão, lá na base. E a gente falava assim, ó, se alguém tiver que perder, que seja eu. Às vezes, as pessoas me perguntam, elas falam, Gessé, mas conta a sua história, como é que foi, né? Às vezes as pessoas chegam assim, olham pelas fotos, irmãos, foto tudo é bonito, né? Ó, você que é visitante, você que viu a igreja pelo Instagram, né? Você olha assim, nossa, que linda essa igreja. Aí você chegou aqui hoje, você... Na foto não é mais bonito? Hã?
Aí você olha e você fala assim, meu Deus. Mas então, aí as pessoas olham pela foto, aí elas querem uma explicação, elas querem uma história. Quem foi? Jessé, meu Deus, que maravilha, agora o que Deus está fazendo? Né? Às vezes a pessoa olha para o irmão e fala assim, nossa Vinícius, você ministrou aquele dia, cara, glória a Deus, como Deus. Nossa Débora, que unção que você tem, glória a Deus pela sua vida. Nossa, o irmão Pedro quando ora, parece que o céu desce, né? Os crentes gostam de dizer, o céu desceu, o céu abriu, o chão rachou, alguma coisa aconteceu. E, né? Então assim, irmãos, tem coisas, e creio eu que quase todas, o Senhor não vai fazer por capacidade. O Senhor vai fazer por causa de um coração contrito, quebrantado, sujeito e humilde o suficiente para se misturar com o pedreiro, com o pichileiro, com o eletricista, com o da música, com o que prega, com o que limpa o banheiro. O Senhor dá essa graça para os que estão dispostos a desaparecer, a sumir, para que Cristo cresça. O Senhor nunca vai dar, irmãos, autoridade e graça, favor para os que buscam primazia, para os que querem entrar nesse lugar no Senhor. Você lembra de Neemias? A Bíblia diz que Neemias era um copeiro. Ele tomava o vinho do rei, né? Para ver se estava envenenado. Estava ali, o copeiro do rei. Ele ficou sabendo que a sua cidade estava em ruínas, estava destruída. Judá estava desolada. Quando ele ouviu falar que Judá estava desolada, sabe o que Neemias fez? Neemias não fez assim, não tem nada a ver, não tenho nada a ver com isso, minha vida está aqui. Não, o que Neemias fez? Chorou. Repita assim comigo, Neemias chorou. Fala assim, ó, Neemias ficou angustiado. Vamos lá, irmão, por favor. Neemias ficou angustiado. Irmãos, Neemias não ficou angustiado por causa do seu salário, por causa dos seus problemas. Não, quando ele ouviu que a cidade de Deus, o povo de Deus, a cidade do Senhor estava em ruínas, o povo estava passando dificuldade, necessidade. Olha aqui para mim, irmãos. Alguém chorou pela causa de Cristo. Alguém chorou pela causa de Deus. Alguém se angustiou pela casa de Deus. A pergunta que eu te faço: para quem foi que Deus deu autoridade para ir reconstruir os muros da cidade? Quem foi que Deus levantou para dar autoridade para ir reconstruir os muros da cidade? Deus não chamou um pedreiro, Deus não chamou um arquiteto, Deus não chamou um engenheiro, Deus chamou o chorão. Deus chamou aquele que ficou angustiado. Neemias não sabia reconstruir, mas Neemias sentia a dor do coração de Deus. Você não precisa saber fazer tudo, irmãos. Amém? Mas tem alguma coisa em você que pode cooperar com o avanço da vontade de Deus. Sabia que às vezes o recurso para a construção está com você? Amém? Sabia que às vezes o dinheiro necessário para fazer as coisas que Deus está fazendo está com você? Sabia às vezes que aquele buraco que precisa ser fechado lá, Deus te deu essa capacidade de fazer? Eu já vi vários irmãos aqui, o irmão falou, eu tenho uma câmera para dar lá para os irmãos da mídia filmar. Estava com ele a câmera. Estava com ele. Precisava de um cabo, alguma coisa aqui, o irmão falou, não, eu tenho o cabo. Estava com ele. Estava com ele o cabo. Talvez você diga, Gessé, eu só sei arrumar cadeira. Gessé, eu sou profissional em arrumar cadeira. Quando eu era criança, meu pai me ensinou. Está vendo? Está com você.
Nós somos um corpo, irmãos. Importa que ele cresça. E se você acha que você não tem nada, eu vou dizer, você precisa se converter para Cristo novamente. Você precisa desconverter de você mesmo e converter para Cristo. Às vezes tem um fio para consertar, você sabe. Está com você a graça, Deus te deu. Se nós queremos a presença, nós primeiro precisamos das lágrimas. Nós precisamos de uma devoção verdadeira. Se nós queremos para nós mesmos, não, se nós queremos o prêmio, o verdadeiro, o salário, o pagamento, a bondade do Senhor, Ele está nos chamando para vivê-la. Por isso eu sempre falo, você não congrega numa igreja, não existe isso. Você se compromete. Não tem como congregar numa igreja, você tem que se comprometer com uma igreja. Não precisa ser aqui, irmãos, nós não estamos angariando clientes, não precisa ser aqui. Mas você precisa, não só do cabeça que é Cristo, você precisa do corpo. E hoje estamos aqui para lembrar da morte até que Ele volte. Estamos aqui naquela mesa, sabe a mesa? Que Jesus e os discípulos de Emaús partiram o pão. Jesus foi com sua bondade para restaurá-los, trazê-los de volta. Hoje é um dia, irmão, especial para isso. E eu queria te chamar para isso, eu queria te convidar nessa manhã, mais uma vez. Porque o Senhor é bom, irmãos. Já sei, mas estamos errados, mas Ele é bom, Ele está nos ensinando, Ele está nos ajustando. Gessé, eu estou meio desanimado. Irmãos, não, irmãos, Jesus não tem injeção de ânimo, amém? Não existe injeção de ânimo. O ânimo daqueles discípulos foi o próprio corpo, foi o próprio Cristo. Cristo está aqui nessa manhã. Eu quero te convidar a cear conosco. Eu gostaria que ninguém ficasse de fora. Porque é muito mais simples eu dizer, não mereço, não faço parte. Porque quem não faz parte não se compromete. Eu estou te convidando a não olhar para trás, não olhar para o passado, se você é bom o suficiente para tomar a ceia ou não. Mas estou te chamando para olhar para frente, para Jesus. E dizer, Senhor, eu quero um compromisso com você, com seu corpo, com seu reino, com sua palavra. Então eu queria que você ficasse sentadinho aí, mas se você falar, sou eu quero. Jesus, ó bom Deus, de novo você veio para me ajudar. Eu queria que você levantasse e viesse. Pegue o pão, pegue o suco. Se possível, se tiver disposição, vamos ficar aqui pela frente mesmo. Nem que a gente tinha que bagunçar as cadeiras. Mas venha, por favor.